O título da reflexão de hoje é A Fé como Meio do Milagre. Mensagem escrita pelo pastor José Nogueira, da Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida, de Fortaleza, Ceará. Quando lemos nas Escrituras Sagradas os grandes e, entre aspas, pequenos feitos de Deus, podemos observar que a fé sempre está envolvida nas intervenções de Deus. Não estaríamos errados se disséssemos que, de forma geral, a fé produz milagres divinos. E também podemos notar que, por mais estranho que possa nos parecer, os milagres de Deus geralmente não produzem fé. Duas afirmações que nos levam a pensar muito nesse binômio: fé versus milagres. Sei que por instinto achamos que as grandes intervenções de Deus nesse mundo e na vida das pessoas produziriam fé, mas talvez não seja bem assim. E creio que é hora de estudarmos mais sobre a nossa fé no Senhor e o que ela é capaz de realizar através da soberania, do poder, da providência, do amor gracioso e misericordioso de Deus. Vamos nos deter um pouco mais na vida de Ló, sobrinho de Abraão e que teve parte da sua vida narrada nos capítulos 18 e 19 de Gênesis. Ló, antes desse acontecimento, já havia experimentado o poder sobrenatural e gracioso de Deus, através da fé de Abraão, quando foi resgatado miraculosamente das tropas de 4 reis, liderados por Quedorlaomer, em Gênesis capítulo 14. E mais ainda, na provisão de Deus em salvar ele e sua família do juízo sobre Sodoma e Gomorra. Ali, Ló testemunhou mais uma vez, agora de forma clara e inequívoca, a graça e a misericórdia de Deus em ação. O Senhor exerceu juízo e destruiu completamente Sodoma, mas antes tirou Ló e sua família de lá, para que não fossem consumidos pelo fogo e enxofre derramados dos céus. Porém, o que Ló fez depois desse tremendo milagre? Estranhamente, ele fugiu com suas filhas para um monte e se refugiaram numa caverna. Tinha medo do que Deus ainda poderia fazer. Mesmo testemunhando o imensurável amor comprometido de Deus por eles, ele deixou de olhar para a grandiosa obra de Deus em sua vida e foi engolido pelo medo, pela amnésia da graça de Deus e por uma completa ignorância das ações anteriores de Deus. E o resultado disso nós bem sabemos, foi trágico. Acabou cometendo incesto com suas 2 filhas, narrado em Gênesis capítulo 19. O milagre não produziu fé, e Ló fracassou tristemente diante do medo e das vicissitudes da vida. Contudo, quando nos deparamos com atos de verdadeira fé, de confiar em Deus e de depender dele, observamos muitos milagres decorrentes da fé. Comecemos pelo maior milagre, o milagre da salvação eterna. A palavra de Deus deixa bem claro que nós nos apoderamos da oferta graciosa do perdão de Deus na obra salvadora de Jesus, por meio da fé. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. Mas, primeiro eu preciso compreender que eu sou pecador. Assim, devo saber que não sou justo, e preciso também saber que, em Cristo Jesus, Deus me acolhe e me aceita, perdoa os meus pecados e justifica-me, porque eu tenho um Salvador que pagou a minha dívida na cruz do Calvário. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 14. A fé é que me impulsiona para ir até Jesus. Ela me guia, me leva e me faz chegar à graça salvadora de Deus. E o resultado disso
é o acolhimento divino, seu perdão e sua incondicional promessa de que todo aquele que vai até Jesus jamais será lançado fora. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. João capítulo 6, verso 37. O que jamais poderei esquecer é de que Deus me aceitou pelos méritos de Jesus Cristo, e preciso, acima de tudo, aprender a viver em contentamento no Senhor, na alegria e na dor, pois tudo posso naquele que me fortalece. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versos 12 e 13. Por isso, a Bíblia Sagrada explica que o justo vive pela fé. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, verso 17. A fé precede o milagre. A fé produz o milagre. É assim no início da vida cristã, na conversão por meio da fé, e dessa forma vivemos e perseveramos pela fé. A importância de compreendermos isso pode ser vital para uma vida cristã estável, confiante no Senhor, vivendo, lutando e vencendo, sem sucumbir diante das circunstâncias adversas. Crendo e vivendo pela fé naquele que faz tudo em seu tempo, que nunca se atrasa, que nunca deixa de amar e cuidar, e que nunca lhe falta poder, nós viveremos, suportaremos e venceremos quando a tentação vier a nos dizer que Deus está atrasado, que o nosso sustento do dia a dia vai acabar, que a doença vai dominar o nosso corpo, que as crises vão prevalecer e que o mundo e o maligno vencerão. A fé diz um não a esses pensamentos maus. Saiba que ainda que você não escute nada, Deus está falando. Ainda que você não veja, Deus está agindo. Com Deus, tudo tem um propósito, no mínimo, o propósito de nos colocar mais perto dele. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Lucas capítulo 18, versos 7 e 8. Por isso vivemos pela fé, não por conta de milagres, sabendo que a nossa fé desencadeia os milagres de Deus. Deus abençoe. Obrigado por ouvir o Pregador Batista. Se inscreva no canal, curta e comente o vídeo. Também o compartilhe, pois essa mensagem pode ajudar muitas pessoas.